perder o foco, servir com amor. E quando a gente serve com amor, é diferente, pois o nosso compromisso não é com as pessoas, mas o nosso compromisso é com Ele. Buscar o equilíbrio entre trabalho, entre família e tempo com Deus. Essa passagem está em Lucas 10, 38. Terceiro encontro, Priscila, e foi a Priscila que nos trouxe a mensagem, está em 2 Timóteo 4. Uma missão irresistível. A Pri falou sobre testemunhar da graça que nos alcançou, que é o que nos dá sentido à vida. Que a missão é de Deus e nós temos o privilégio de participar dessa missão e poder testemunhar do seu nome e da sua graça. As mulheres também são chamadas para levar a palavra, para testemunhar e para discipular. Usar os nossos dons e experiências para ajudar outras pessoas a encontrar o caminho e a crescer na palavra. Quarto encontro, Esther. Nossa querida Roseli nos trouxe a mensagem, que é o livro de Esther. Vivendo com propósito em tempos difíceis. Esther entendeu o propósito e colocou a sua vida em risco para salvar o seu povo. A vida cristã exige coragem para se posicionar. Sejamos mulheres, seja você uma mulher que ora, intercede e usa sua influência para o bem, para apontar para Jesus. Quinto encontro, mulher sírio-fenícia. Essa passagem está em Mateus 15, 22. Foi a tia Zilda que nos trouxe a mensagem. Nós fizemos lá atrás, na quadra. A mulher sírio-fenícia foi uma mulher que encarou a verdade. Uma mulher que era estrangeira e pagã e buscou a ajuda de Jesus para curar a sua filha endemoniada. Ela estava desesperada. E quando ela vai conversar com Jesus, Jesus usa a metáfora dos cachorrinhos. Ele pergunta, não é certo que tiremos o pão dos cachorrinhos para dar... o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E essa mulher responde com fé e humildade, se colocando no lugar dela. E sua filha é curada. Será que nós temos reconhecido a nossa posição com humildade, a nossa posição de pecadoras que somos? Sexto encontro, a mulher sunamita. A mulher sunamita, a história está no texto de 2 Reis 4, 8 a 37. Vai tudo bem? Ela acolheu o profeta Eliseu, recebeu um milagre, que na verdade foram 2. Teve um filho, o filho morreu, o filho ressuscitou, segundo milagre. E ela foi assertiva em buscar ajuda quando ela precisou, em quem ela tinha certeza que podia resolver. Sem desespero, mantendo a sua fé e a confiança em Deus que ela teve naquele tempo difícil. E nós, em meio à dor, estamos nos mantendo firmes, dizendo, vai tudo bem? Fui eu. Depois a gente teve o Congresso de Mulheres no meio, onde tivemos aqui as maravilhosas, abençoadas Esther e Juliana. E o tema central foi Espelho meu, a essência da minha verdadeira identidade. E que o que eu saí, o que assim, ficou, é que eu sou e nós somos filhas amadas de Deus, salvas em Jesus Cristo. O 8º encontro, Maria e Isabel, foi a Monique. Está em Lucas 1, de 5 a 25.
descobrindo a alegria na espera. Isabel, mesmo idosa e estéril, permaneceu fiel a Deus e viu o impossível acontecer. Ela deu à luz a João Batista. Maria aceitou o chamado de Deus, mesmo sem entender. Ambas tiveram um tempo de espera, com paciência, cumpriram o seu chamado. E paciência não é só a capacidade de esperar, mas de manter uma boa atitude. A espera é um tempo de construção. Deus não apenas trabalha em nós, mas por nós, mas em nós. Então, o trabalho é aqui. E a espera está ligada à obediência. Muito bem. E como colocar tudo isso em prática? Talvez uma mulher chamou mais a sua atenção, você se identificou. Talvez você tenha pescado características de 2, de 3. E quantos ensinamentos? Como que a gente faz para colocar tudo isso em prática? Eu montei uma mesa aqui. Vocês repararam que tem uma mesa bonita? Meninas, o melhor lugar para a gente colocar tudo isso em prática é a mesa. Jesus, no seu ministério, ele nos mostrou que a mesa é muito mais que um espaço para refeições. Nós temos vários textos importantes, Lucas 22, que fala Jesus à mesa, Mateus 26, um texto que está em Marcos 14, 22 a 25, que é muito utilizado na Santa Ceia do Senhor, que Jesus diz que Jesus tomou o pão, deu graças e partiu dando aos seus discípulos. Temos o texto de Lucas 24, que quando Jesus, já ressurreto, está caminhando no caminho de Emaús, por isso o nome da música. E tem 2 discípulos, 2 seguidores, na verdade, de Jesus. Um deles, o texto diz o nome, que é Cleopas, o outro não diz. E eles estão lamentando a morte de Jesus, e Jesus vai caminhando com eles, vai dando corda para eles, eles vão falando, e não reconhecem Jesus. E Jesus os convida à mesa, e quando eles estão à mesa, e Jesus toma o pão, e os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que Jesus é quem estava ao lado deles e que Jesus havia ressuscitado. É muito lindo esse texto, gente. Está em Lucas 24, depois vocês podem conferir. Então, ao sentar-se à mesa com os seus discípulos, Jesus se colocava em condições de igualdade, no sentido de necessitar do pão para saciar as suas necessidades físicas, porque Jesus era homem e era Deus ao mesmo tempo. Então, ele tinha necessidade também do pão. Eu não vou aprofundar muito, mas eu, como nutricionista, eu acho assim, incrível como nós temos lições para tirar da mesa, né? E eu estudei bastante, até o livro, está aí aquele livro lá, falando que Deus, quando nos criou, ele podia ter nos criado com a necessidade de uma refeição apenas, ou de tomar a água, mas Deus nos criou com a necessidade de fazer ao menos 3 refeições ao dia. Tem uma razão para a gente estar à mesa. Se Jesus, que era homem, era Deus ao mesmo tempo e necessitava desse momento à mesa, por que não nós? Parece um gesto simples, mas ele é muito profundo. E ele nos revela que a mesa é um lugar de encontro. A mesa é um lugar onde olhos se cruzam. Você senta normalmente frente a frente com uma pessoa. A menos de 1 metro de distância. É um lugar que a gente para sentar. Onde os corações se abrem, o pão pode ser partilhado. E ele serve não só como
como alimento para o corpo, mas como sustento para a alma também. Foi a mesa que Jesus se revelou, ele ensinou, ele falou sobre verdades essenciais e desenvolveu amizades profundas. Jesus continua nos mostrando isso todos os dias. Nós temos a possibilidade de tornar as nossas mesas verdadeiros altares de reconciliação com a nossa família e com os nossos amigos. E na correria do dia a dia, o inimigo tem tirado isso da gente. Porque é muito mais fácil comer uma comida processada, fácil, que você abre, e você dá para um filho, para uma criança sentada na frente da televisão, onde está todo mundo olhando na mesma direção e os olhares não se cruzam. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ao convidar alguém para sentar-se à mesa, fazer pequenos esforços, muitas vezes é esforço, para criar um clima agradável, bonito. Estamos conferindo dignidade e honra às pessoas, aos convidados. O primeiro convidado é Jesus, porque ele está aqui. Eu acho lindo o trabalho, eu não sei quantas de vocês que conhecem, lá no Itatinga, sei que as meninas do coral que estão aqui hoje, né, a Sofia, que vai lá bastante, e as meninas do coral já foram, eu tive a oportunidade de participar uma vez, e a pastora Solange, o que ela faz? Ela monta a mesa, ela serve a refeição, aquelas mulheres sentam à mesa. Ela confere dignidade e honra àquelas mulheres. É lindo. É lindo. Assim, a mesa se torna um símbolo de hospitalidade, de igualdade, de amor e de unidade em Cristo. Quando nós abrimos nossas casas e convidamos outros a sentarem conosco, nós estamos recriando um ambiente sagrado, onde a presença de Jesus se manifesta. A gente pode fortalecer vínculos, desenvolver amizades. E como acontecem boas conversas em volta da mesa? A mesa também é um símbolo de celebração. Mesmo as grandes empresas, os CEOs, quando vão fechar grandes negócios, eles convidam para uma refeição, um almoço e um jantar. Grandes contratos são fechados à mesa. À mesa, cada conversa simples carrega a possibilidade de Cristo. Um testemunho. Uma forma de Cristo se manifestar em amor, em igualdade, em dignidade, comunhão. A mesa é um ministério. É ação, é gesto, é vida compartilhada. Quando a gente senta à mesa e abre os nossos corações, a gente está dividindo a nossa vida, a gente divide o pão. E não é sobre montar uma mesa com coisas chiques, mas é a gente dividir aquilo que a gente tem. Pode ser um bolo simples, umas bolachinhas, água e sal, como eu coloquei ali. O importante é ter esse amor. E que tal nós transformarmos essa mensagem, trazer esse ministério da mesa para a gente, em ação? Eu vou lançar 2 desafios para vocês, meninas. O primeiro desafio é você montar uma mesa bonita com o que você tem. Sabe como que é uma mesa bonita? É aquilo que a gente tem. Onde você coloca com carinho, coloca um prato, uma toalha, pode ser um jogo americano. Né, Rê? Mulher, a gente sempre tem umas coisinhas bonitas em casa. Coloca ali uma louça, um detalhe que seja. Um detalhe.
e convida a sua família. Eu montei a mesa. Vocês já fizeram essa prática? Gente, eu já fiz. É muito especial. A comida fica com outro sabor. Façam isso com a sua família. Façam essa semana. Essa semana. Eu vou perguntar depois para vocês como que foi no outro domingo. Eu vou dar mais de uma semana, hein? E o segundo desafio. Eu sei que é difícil. Porque as agendas são cheias. E isso eu me coloco aqui também como um desafio. Quero fazer, vou fazer também. Convide uma amiga, pelo menos uma amiga, para se sentar à mesa com você essa semana. Gente, mas não vale na padaria, amor. Não, tem que ser em casa. Vou convidar, vamos ver quem quer ir até Vinhedo. Eu convido. Você vai? Solange está convidada. Porque, gente, uma tristeza. Que às vezes eu convido a pessoa, nossa, mas tem que ir até Vinhedo. Então, mas não é tão longe. Eu venho para Campinas toda vez. Né? Pode levar. Vou convidar 2, então. Gente, prepara um café. Pode ser um café com bolinho. Faz uma água saborizada. A gente faz aqui todo sábado, tão tranquilinho. Né? Fatia um limãozinho ali, uma aguinha, fica já feita a mesa. Não importa o tamanho da refeição, importa o nosso coração. Importa o que vai ser partilhado em volta da mesa. E permita que esse encontro, Jesus seja o primeiro convidado. E deixe o amor de Cristo fluir, para que possa haver reconciliação, cura, crescimento. Quando nós abrimos a nossa casa, a nossa mesa, também abrimos um espaço para que Deus possa fazer o que só Ele pode. Amém? Desafio aceito? Estou vendo que vocês já estão pensando ali, né? Aceito? Nossa, a mulherada está demais, viu? E aí, já teve o convite? Já? Muito bem. Então, olha para essa amiga que está do lado. Vamos fazer uma dupla aí de oração. Foi a que está do lado, que você já convidou? Vocês já aproveitaram? É um trio ali. Vamos fazer uma oração? Fala para a amiga que está do lado. O que foi que mais te chamou a atenção nesses estudos? Qual a mulher que mais você se identificou? Conversa com ela. Vamos usar esse momento para a gente permitir que o Espírito Santo fale um pouquinho mais aos nossos corações. Eu vou orar. Eu vou conduzindo a oração, mas que a gente... todo mundo já tem uma dupla aí para orar? Pode ser trio, gente. Pode ser 3 também, não tem problema. A palavra diz, onde 2 ou 3, então não precisa ser 2. 2 ou 3 estiverem... Vamos lá? Vamos orar? Paizinho querido, é com o coração grato, Senhor, como a Marli disse no começo, que estamos celebrando, Senhor, essa manhã, todo esse ano, Senhor, que tudo que vivemos aqui teve a sua boa mão, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por cada mulher aqui presente. Obrigada pelos louvores. E obrigada pelas palavras, Senhor, que foram trazidas, Senhor, eu creio, ao coração de cada mulher que
foi envolvida, Senhor, nas pregações. E nesse momento, Deus, eu quero, Senhor, abrir meu coração, quebrantar, Senhor, todas as arestas que ainda existem. E peço por essas mulheres também, Senhor, que essas mensagens tenham caído, Senhor, nos nossos corações, coração de cada uma aqui, e que possa frutificar. No sentido de ter aprendido através dessas vidas dessas mulheres preciosas, a ter fé, coragem, a servir, Senhor, com amor, olhando sempre para Ti, Senhor. Sem olhar para as pessoas e situações. Tendo, Senhor, o nosso coração sempre ardente por anunciar o Seu Evangelho. A Sua graça, o Seu amor, a Sua misericórdia. Deus, ajuda-nos, Senhor, a continuar, seguindo com coragem, usar os nossos dons, os nossos talentos, que são preciosos, Pai. Às vezes coisas tão simples, mas que são essenciais. Colocar uma mesa bonita, servir, Senhor, recepcionando as pessoas com um sorriso, cantar, arrumar cadeiras, convidar para casa, Senhor, para a mesa. Deus nos ajuda, Senhor, a termos esse olhar. A olhar para Ti na cruz, Senhor. E que essas mulheres que estão aqui, Senhor, orando com suas amigas, com seus pares, possam seguir, Senhor, se apoiando umas às outras, caminhando juntas para crescer e se fortalecer na palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.